Então, o Gustavo vai falar sobre o estado da arte em ECMO, e depois nós vamos ter a presença de uma colega nossa de São Paulo, muito atuante na ELSO, frequenta o centro de treinamento nosso aí no Veracruz praticamente todo ano, né? Uma honra sempre tê-la aí presente nos treinamentos no nosso curso de ECMO. E a Lívia, ela coordena o Hospital Samaritano Paulista, né? Um serviço importante, ela é uma das referências dentro da unidade AMIL, dentro do grupo AMIL, na terapia intensiva. E ela também tem a certificação pelo American College of Chest Physicians de ecocardiograma em terapia intensiva, né? Ela tem uma experiência muito grande aí no acompanhamento ecocardiográfico de pacientes em suporte circulatório, nas várias modalidades de suporte circulatório. Então, acho que nós vamos ter uma apresentação que vai contribuir bastante aí para a gente poder desenvolver cada vez mais. Vou passar para o Gustavo. Vou falar um pouquinho da ECMO, né? Falar rapidamente aqui, porque a maioria daqui tem convívio com a ECMO, né? Então, é uma tecnologia de instalação rápida, né? Que é aplicável a todos os pacientes, né? Que rapidamente reverte isquemia e anóxia. Não é? Tem dois equipamentos básicos, né? A biopump, que vocês estão vendo à esquerda, e o oxigenador no centro. Nós temos basicamente dois tipos de ECMO, né? ECMO respiratória para pulmão e ECMO circulatória, né? Que envolve tanto pulmão quanto cardíaco, que muda o local de canulação. Esse é o primeiro caso neonatal. Aqui do lado direito vocês estão vendo o Fernando Antoniali junto com essa criança que estava em ECMO aqui, num congresso de ECMO. Já tem algum tempo, o Fernando tinha cabelo ainda. Né? E essa esperança, ela foi uma aspiração de mecônio, foi a primeira ECMO neonato com sobrevida mundial. Em seguida, Ronaldo, disseram que você estava presente aqui, mas eu não vou apostar muito, né? Esse do Dr. Donald Hill, né? Uma transecção de aorta, né? Que corrigido, o paciente foi maciçamente hemotransfundido, evoluiu aí com esse pulmão que vocês veem no raio-x, ficou numa ECMO veno-arterial, por 3 dias e acabou sobrevivendo, foi a primeira em adulto. O que mudou na ECMO, mudou muita coisa. Né? O que nos anos 90 era uma contraindicação, né? Hoje passou a ser indicação. Sepsis, trauma, hemorragia pulmonar e qualquer cirurgia de grande porte no seu perioperatório. Então, essa foi a grande mudança dos últimos 20 anos. Além disso, o Caesar Trial, né, muita gente no Caesar Trial ele olha apenas a vantagem da ECMO, né, embora tenha vários pontos de questionamento da randomização desse estudo, mas eu não olho o Caesar Trial como a ECMO melhor do que a ventilação convencional. Eu olho o Caesar Trial de 2 aspectos. Um, economicamente viável no mercado europeu, em especial da Grã-Bretanha. E o segundo, para mim, mais importante, é como esses pacientes evoluíram do ponto de vista de capacidade funcional respiratória 6 meses após. A vantagem de uma ventilação protetora na ECMO, ela foi substancial para esses pacientes que ficaram em ECMO comparando com ventilação mecânica. E, além disso, o gasto em reabilitação dos pacientes que não foram para ECMO foi muito maior do que aqueles na ECMO. Então, um país onde tem um custo estimado e controlado, a ECMO foi interessante nesse cenário. Essas são fotos que circulam em todos os cursos de ECMO e o mundo inteiro, né? Vocês que não estão muito acostumados aos cursos que a gente frequenta, é uma imagem de uma ECMO no Louvre, no museu, não é? Hoje vocês veem na França colocando em ECMO em um ambiente extra-hospitalar. Esse aqui eu gosto de mostrar nos cursos, né? Eu estava num curso de ECMO e esse paciente, vocês podem ver que ele está canulado na região inguinal direita, e ele tem ali que parece um Swan-Ganz ali, na verdade é um catéter balão na femoral esquerda, esse catéter está insuflado, né, impedindo que o sangue vá para o cérebro, está insuflado perto da artéria subclávia, vocês veem a mão dele direita ali, totalmente hipoxêmica,
hipoxêmica, não, desculpa, sem circulação já, né? Esse é um doador de órgãos, que ele foi resgatado no asfalto, massageado, ele não sobreviveu, e ele foi colocado em ECMO ainda na rua para ser doador de rins e fígado. Então, e essa foi a cena que nós vimos no hospital, né? O monitor praticamente desligado, a família vindo se despedir antes dele subir para doar os órgãos. Então, vocês veem o atraso que nós estamos no Brasil, não é isso aqui, doação de órgãos de um chamado um ex-vivo doador, né? Então, a ECMO chega até a esses patamares atualmente. Se começa a falar no mundo, né, nesse cenário, vocês veem essa Agora menina... vamos partir para as medidas. Essa menina à Existem dois esquerda... tipos de medidas. Essa menina à esquerda está indo para casa, né, em ECMO, para jantar com a família e depois voltar para a unidade dela. E esse rapaz à direita tem impressão até, pode ser até um paciente da PUC, mas não é, porque ele não está nem sabendo que ele está em ECMO, né? Ele está totalmente ali olhando o cenário, andando, mas ele está em ECMO, né? Então, assim, cenários de pacientes são praticamente não ambulatoriais, mas pacientes deambulando dentro do hospital, né? Assim, espero um dia que a PUC possa ter um cenário que nem esse, como Vera Cruz, de um paciente suportado andando em ECMO, assim. Eu mencionei a PUC porque a gente tem muito paciente lá de um nível mais simples, que muitas vezes eles nem parecem a impressão que esse rapaz aí nem está entendendo muito o que está se passando com ele. Do ponto de vista de circulação, nós tivemos nos últimos 15 anos uma mudança muito grande, né, de conceito. Uma mudança de paradigma, realmente, né, que é você dar fluxo para manter os órgãos, né? Esquecer no choque cardiogênico a pressão arterial, esquecer as várias condutas que nós fazemos, porque a mortalidade no choque cardiogênico continua extremamente elevada. Então, a mudança do paradigma é a gente dar fluxo para esses órgãos. A inteligência artificial e o Learn Machine vem ensinando várias coisas para nós, né? Uma delas é os diferentes resultados de fenotipo do choque cardiogênico. Não é? Você tem, se é só um choque cardiogênico sem envolver vasos, órgãos esplâncnicos, como rim e fígado, mas quando nós temos choque cardiogênico, que nós podemos chamar de um fenotipo 3, que envolve insuficiência hepática, insuficiência renal, a mortalidade intra-hospitalar é ao redor de 60%. Então, vocês veem que qualquer terapia que nós façamos nesse paciente que não seja muito invasiva, a mortalidade dele é alarmante. Essa é uma classificação nova, usada na Sociedade de Hemodinâmica Americana, mas extremamente interessante, na classificação do choque. Mesmo aquele só do ponto de vista cardiogênico, sem envolver insuficiência renal ou disfunção hepática, a mortalidade já é ao redor de 40%. Mas quando nós envolvemos uma hipoperfusão abdominal, isso sobe muito. Qual é esse paciente que caminha para isso? Nós não sabemos ainda, né? Se é só uma manifestação clínica ou esse paciente tem algum fator predisponente maior. O fato é que o que define a morte são as primeiras 12 horas. Depois das primeiras 12 horas, 50% deles vão caminhar para uma mortalidade inexorável, não importa o que nós façamos. É por isso que a importância hoje nós temos alguns times, os times de choque e o time de tomada de decisão muito rápida, porque essas 10 horas passam muito rápido. Se o paciente chega 10, 11 da noite no hospital, o plantonista-chefe, quando chega de manhã ou que passa a rotina, o que faz o acompanhamento horizontal, esse paciente, quando ele recebe esse paciente na manhã, esse paciente já tem 10, 12 horas. Por isso que nós temos que ter hoje uma coordenação no choque cardiogênico. Nós temos que ter um time de choque cardiogênico para identificação precoce desse paciente, com protocolo dos critérios clínicos, quais são esses pacientes, e também as contraindicações. Isso precisa ser institucional, né, para que nós possamos conduzir esse paciente de uma forma muito clara. O que nós temos apenas em choque cardiogênico é levar o paciente para a hemodinâmica. E várias vezes a gente vê que ele vem com coronárias normais até. Ou quando ele tem algum problema de coronária, muitas vezes o choque é tão profundo que a angioplastia ela é insuficiente para recuperar esse órgão.
E às vezes a angioplastia ela é factível, mas quando nós temos um fenômeno de no reflow, não muda a história natural desse choque cardiogênico. A vantagem da hemodinâmica e a vantagem enorme nos casos agudos é quando nós temos uma reperfusão. Mas quando nós não a temos, o resultado ele é catastrófico. Então, se nós temos critérios de revascularização ou não, e aí sim, a Lívia pode falar bastante nisso, o Maurício e o Ronaldo discutirem depois da importância do cardiointensivismo. Isso que é a mudança de paradigma muito grande nesse cenário, e o suporte circulatório entra nesse cenário e a ECMO também. Do ponto de vista de indicação de ECMO, o que nós tivemos foi não muito mudança do ponto de vista do choque cardiogênico. Ele é pouco palpável, muitas vezes, quando ele é inicial para se indicar uma ECMO. Seja no infarto agudo, ou seja no paciente, a gente só coloca quando está em severo choque cardiogênico. De todas essas indicações aqui, praticamente nós já fizemos todas elas. Choque cardiogênico idiopático, infarto agudo, miocardite periparto, insuficiência cardíaca descompensada, miocardite fulminante, hipertensão pulmonar com falência cardíaca direita, e se você precisa ter um programa de transplante associado, seja transplante cardíaco ou pulmonar, tromboembolismo pulmonar, isso mudou completamente a diretriz de implante de ECMO nesse sentido. Parada cardíaca assistida, eu acho isso complicado, a gente precisa ter uma estrutura hospitalar muito grande. Overdose de medicamentos, aí no próprio Veracruz nós já colocamos ECMO por intoxicação exógena, uma senhora aí há muitos anos atrás. Em alguns casos de cardiomiopatia induzida por sepsis ou choque pós-cardiotomia. Então, não mudou muito as indicações clínicas. O que mudou muito são o tempo que nós temos que instalar essa ECMO. E esse tempo de instalar essa ECMO, muitas vezes nós não sabemos para onde esse paciente ele vai caminhar. E a gente já está acostumado, o Veracruz é um centro bastante ativo na instalação de ECMO até precoce. A gente faz muitas ECMOs para tomada de decisão, para saber para onde esse paciente ele vai. Como eu já acabei de mencionar, assim, os fatores de indicação mais formais são o paciente com choque cardiogênico, com índice cardíaco baixo, saturando mal, com pressões de enchimento elevada, lactato subindo, piora da acidose. Esse é um ponto importante. O que é um lactato subindo, o que é uma piora da acidose? Isso não há um consenso na literatura a respeito desses números. Vocês pegam grupos muito fortes, como grupos europeus, que eles falam que lactato de 4 e 6 já há uma indicação de suporte mecânico se tiver com drogas vasoativas, principalmente mais de 2 drogas vasoativas. Mas não é muito a realidade do nosso país. Nós vamos mais na hipotensão persistente, apesar de grande quantidade de vasopressores. Do ponto de vista de contraindicações, não houve mudança, Pacientes com sangramento cerebral, pacientes com ventilação mecânica para ECMO veno-arterial mais prolongada, tempos de parada cardíaca, a gente tem um certo receio de colocar ECMO pós-parada, principalmente se essa parada cardíaca não foi assistida por alguém do grupo. E pacientes com insuficiência hepática grave, pelo menos no nosso grupo aqui no Veracruz, em Campinas, nós não temos um bom resultado em pacientes com insuficiência hepática severa. E aquelas contraindicações relativas, as relativas estão cada vez mais relativas, cada vez mais discutidas, nós estamos vendo isso na era do Covid, nas ECMOs por Covid, principalmente em pacientes obesos, e alguns até com falência de mais de 2 órgãos. Então, as coisas foram mudando e do ponto de vista da ECMO veno-arterial, nós ficamos com isso que eu falei, a tomada de decisão. Se esse paciente é um transplantável, a Lívia teve um paciente recente dela que ficou em ECMO e foi transplantado cardíaco com sucesso. Se nós vamos recuperar esse coração no Veracruz, é o que mais a gente está acostumado, fazer a recuperação. Alguns têm que ir para um suporte mecânico durável e alguns já tivemos vários casos que foram para tomadas de decisão. Esse é um caso, foi uma primeira ECMO nossa como tomada de decisão, um paciente que teve uma parada e foi revascularizado em ECMO, depois saiu com uma assistência esquerda, ele tinha uma possibilidade muito grande de sobrevida. Esse é o Jean, que era nosso residente, trabalha conosco até um pouco tempo atrás,
né, mostrando que é factível esse paciente grave ele ir até para uma cirurgia cardíaca no Veracruz. Nós já fomos diversas vezes para o centro cirúrgico para fazer um procedimento de revascularização no miocárdio, troca de válvula do paciente em ECMO. Algumas vezes a ECMO ela aparece em um cenário que nós não estamos muito habituados, né? Essa moça aqui, 27 anos, teve um choque com taquicardia ventricular, né? Parou na sala de parto, né? Acho que tem um som aqui no final. Aqui ela chegou a ter 11 de fração de ejeção, né? Então veio a origem da indicação dela, já deveria ter vindo já lá desde o centro obstétrico. Ela acabou chegando na UCO e foi instalada na UCO já em parada, né? O Eduardo trabalha conosco que acabou instalando a ECMO. Então, num programa que você tem isso, essa tecnologia disponível, vários pacientes acabam vindo para nós de especialidades que às vezes não é habitual, né? A última ECMO nossa no Veracruz, ela veio de um colega ginecologista numa cirurgia, acho que uma retirada de mioma. A paciente teve um Takotsubo, né? Acabou sendo encaminhado para a gente. Você imagina o susto do ginecologista ter um Takotsubo e sair com um paciente em ECMO, né? Um cenário totalmente inesperado. Vários pacientes vão para recuperação, né? Esse é um quadro nosso de embolia pulmonar, né? No Veracruz nós temos um caso de extremo sucesso, acho que foi a paciente Mônica, né? Hoje a diretriz mudou completamente, né? Embolia pulmonar com colapso circulatório é indicação absoluta de ECMO. Isso no passado não era muito claro, mas a última diretriz ele ficou claro. Outro é o suporte na hemodinâmica, né? Vocês veem esse caso, quase não tem artérias coronárias, né? Esse paciente, ele não tem nenhuma chance de uma angioplastia primária. Então, é necessário o implante para esse paciente de um suporte circulatório, aqui para uma tomada de decisão desse paciente. Do ponto de vista respiratório, por que a ECMO agora ela ganhou todas as notícias em todos os jornais e qualquer meio de comunicação? Muito pelo ator Paulo Gustavo, mas a ECMO ela vem caminhando muito forte do ponto de vista respiratório pela não resposta das terapias convencionais, né? Assim como o choque cardiogênico tem 40% de mortalidade, paciente com insuficiência respiratória grave também tem esses 40%. A ECMO ficou muito bem desenhada na definição de Berlim, né, como uma terapia. Eu acredito que a ECMO vai caminhar um pouquinho mais para a esquerda, para ser colocado mais precoce, assim que tivermos materiais ainda melhores, condições de menos invasão em respeito de tamanhos de cânula, de circulação. Isso nós caminharemos a ECMO para mais baixo e caminharemos com certeza a retirada de CO2 para um nível mais para a esquerda também em pacientes que não são tão hipoxêmicos, mas eles têm CO2 mais alto. Eu acho que só começou a revolução da ECMO do ponto de vista de pacientes respiratórios. Começou num cenário difícil, num cenário de guerra, num cenário de um doente muito grave, muito difícil, com resultados bastante discutíveis em alguns estudos que a gente lê, mas a gente, em centros que são bem estruturados, a gente consegue manter esses pacientes por muito, muito tempo em ECMO. Nós temos um paciente no Veracruz aí, há quase 40 dias em ECMO por um COVID. As indicações, elas não mudaram muito do ponto de vista respiratório, que elas vão mudar, com certeza, vai ser o tempo de implante, não é? Pneumonia, SARA, asma. A asma tem um excelente resultado em ECMO, né? As proteinoses, granulomatoses, os DPOC para retirada de CO2, pacientes, alguns, a gente precisa ter muito cuidado para indicar, pacientes com HIV, pacientes com neoplasia ou pacientes com transplantes de órgãos sólidos, a gente precisa ter algum cuidado porque os resultados não são tão favoráveis. Nós temos algumas indicações clássicas para se instalar ECMO. A principal são mais fáceis do que até do choque cardiogênico, que é uma gasometria e um raio-x e alguém que consiga facilmente analisar o ventilador mecânico. Esse paciente, a gente começa a preparar o circuito da ECMO quando a gente tem uma relação de abaixo de 150 com FiO2 alto. Quando ele abaixa de 100, já não tem muita dúvida que esse paciente vai precisar de ECMO. Muito se aprendeu, eu acredito, aí na pandemia, se desenvolveu, se treinou muita gente. Hoje, abaixo de 100,
Vários pacientes com COVID têm isso, né? Vários deles saem vivos também, mas com certeza algumas definições nós vamos ter no futuro. Esse foi um quadro que era suposto uma dengue pulmonar, está errado o slide aqui, não confirmou essa dengue pulmonar, mas eu trouxe só a dengue pulmonar porque foi um caso do Vera Cruz, uma senhora, né, bastante grave, vocês veem o raio-x dela, e ela aqui, o vídeo não vai rodar, mas essa senhora eu trouxe porque ela quase foi para uma segunda ECMO. Ela foi para essa ECMO aqui, já tem vários anos anteriores aqui. No ano passado, ela quase foi para uma segunda ECMO lá em outro hospital, na PUC, por uma nova descompensação. Ela continuou ainda fumando, engordou um pouquinho mais, mas ela quase foi para uma segunda ECMO no Brasil. Uma ECMO no hospital e a mesma paciente recebendo uma segunda ECMO no outro hospital é um fenômeno não muito comum, isso marcou bastante. O grande avanço da ECMO, né, ela engloba alguns cenários difíceis, né, pacientes com AIDS, pacientes com imunossupressão, tumores de órgãos sólidos ou tumores hematológicos. Esse é um cenário que a ECMO caminhou muito lento, são pacientes muito graves, resultados não tão favoráveis. Precisa, nesse cenário aqui, ter em grupos extremamente estabelecidos para que possa ter sucesso. Nós tivemos sucesso nessa moça, eu esqueci o nome dela. Ela foi implantada aqui no hospital, né, e o Maurício com ela durante toda a evolução dela. E ela trouxe esse slide, porque na época que ela ficou em ECMO, nós estávamos com 4 ECMOs na UTI do Ronaldo, na UTI do Vera Cruz, simultaneamente, né? Eu achei que nós ali íamos termos uma unidade definitiva de ECMO, né? A unidade de ECMO do Dr. Ronaldo, definitivo ali, com leitos fixos, mas a gente chega lá em 2022, tenho certeza que nós vamos ter leitos fixos na UTI. Aí o paciente, esse é um choque circulatório, para terminar, né? Você vê que o paciente, esse paciente que nós transplantamos, o paciente pode estar em suporte circulatório muito bem. Esse é o alvo de todos que nós queremos ter de suporte circulatório, né? Aqui um pouco mais avançado, mas esse é o que a gente pode chegar até ter um paciente acordado, se alimentando, é extremamente favorável para uma terapia futura. Assim, eu vou terminar por aqui, né, passar para a Lívia. A Lívia tem muito para ensinar para a gente. É muito difícil nós sabermos alguns critérios no choque cardiogênico, eu também, na ECMO veno-venosa, critérios de mudanças de conduta, mudança de suporte. Isso, o ecocardiograma é uma enorme ferramenta para que a gente possa usar à beira de leito, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Bom, eu vou passar para a doutora Lívia fazer a apresentação e a gente deixa as discussões para o final. Acho que a gente pode fazer assim, né? Não sei o que vocês pensam. Acho que podemos, a princípio, passar para a apresentação da Lívia. Gente, eu queria agradecer bastante aí o convite de vocês. É uma honra, de novo, né, estar aqui com vocês essa noite. Agradecer o convite aí do Maurício, do Gustavo, que são amigos aí de um tempo aí dessa coisa da Elso, né, do treinamento da ECMO. Agradecer essa oportunidade e falar para vocês que vocês têm muita sorte de ter eles aí perto de vocês, viu? Porque profissionais como eles, olha, eu estou para ver gente tão competente e tão colega, né? O pessoal que consegue criar um clima bom, um clima colaborativo. E isso é muito importante na hora da gente falar sobre ECMO, porque ninguém faz ECMO sozinha. Todo mundo é um time, né? E as pessoas precisam se ajudar, precisam ter a humildade de reconhecer as suas dificuldades e saber aí ouvir a opinião de todo mundo para conseguir chegar num consenso. Isso não é simples da gente encontrar hoje na medicina. Cada dia que passa eu vejo que isso é mais difícil, né? E aí eles me chamaram para falar sobre um tema que é o uso da ecocardiografia e ultrassom na ECMO. Eu fiz essa apresentação, é uma apresentação que eu costumo dar essa aula lá nos nossos cursos da Elso, e é uma apresentação que ela é baseada em casos. Todas essas imagens são imagens pessoais de casos que eu já vi,
e a descrição desses casos aí, para a gente falar sobre indicações, sobre como seguir os pacientes, sobre complicações, né, do que a gente pode encontrar no meio desse suporte aí desses pacientes. Dizer para vocês que o uso do ultrassom na ECMO, ele é praticamente mandatório, né? Isso é muito importante, a gente ter um colega que sabe fazer bem a ecocardiografia beira-leito. Esse paciente aí é um paciente que ele vai precisar de reavaliações, tanto no momento da indicação, no momento da canulação, tanto quanto na evolução desse caso, na detecção de complicações e principalmente na decanulação, né? Então, aqui a gente canulando um paciente aqui no Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina, da USP, a gente utilizando a ecocardiografia transesofágica no momento da canulação de uma ECMO-VV de um paciente obeso, até para ajudar a gente no posicionamento aí das cânulas, né? Eu vou mostrar isso para vocês também. E esse é a nossa realidade, nosso dia a dia aí dos pacientes em ECMO aqui no Samaritano Paulista, né? Então, pacientes que estão com ECMO vena arterial, balão intraórtico, ventilação mecânica, diálise, a gente tem que achar um espacinho onde o nosso aparelho de ultrassom vai entrar para a gente poder monitorizar e conduzir esses pacientes da melhor forma possível. E aqui também, no nosso hospital, aqui é o professor Marcelo Parque ajudando a gente aqui num caso, fazendo um eco à beira-leito de uma paciente em ECMO vena arterial, aí num choque cardiogênico pós-miocardite, para a gente monitorizar ela durante o suporte. Então, eu vou trazer alguns casos aí para vocês que eu vivenciei, para ver se a gente consegue compartilhar um pouco da experiência e aprender juntos aí o que a gente pode usar o eco à beira-leito. Então, esse é um paciente de 32 anos que foi internado na UTI por desconforto respiratório agudo grave. Ele estava em ventilação mecânica com parâmetros ventilatórios super altos, então uma PIP alta, o platô que estourou, uma frequência respiratória alta no FI de 100. Nessa gasometria, a gente via uma relação PF de 50 com uma acidose importante, que era uma acidose mista, com PCO2 de 56, um BIC de 20 e um lactato alto, né? E ele estava em uso de drogas dose alta, então com uma nora 0,7, uma vaso 0,04, e tinha também uma dobuta 15 microgramas quilo minuto, e um raio-x assim, ó, branco, com uma tomografia prévia que já tinha aí um infiltrado pulmonar importante, bilateral, e esse doente muito chocado, e a nossa decisão foi fazer um eco à beira-leito para a gente entender que tipo de suporte a gente ia utilizar, se a gente ia fazer realmente uma ECMO-VV, né, pela essa indicação da síndrome de desconforto respiratório, ou se por esse choque, se não valia a pena a gente já pensar numa ECMO vena arterial para um suporte cardiopulmonar, para tentar resolver, inclusive, não só a parte respiratória, mas a estabilidade hemodinâmica também. Então, o que é importante no eco, numa avaliação hemodinâmica inicial para um paciente com síndrome de desconforto respiratório, que tem uma hipoxemia refratária, que tem hipercapnia, e que você está considerando para um suporte respiratório, mas que ele tem um choque junto. E a gente precisa entender se esse paciente ele vai para uma VA, ou ele vai para uma VV, ou se ele vai para uma modalidade híbrida. A gente tem que entender principalmente a gravidade do corpo pulmonar e da função do ventrículo direito. Isso porque num paciente que previamente tinha uma função ventricular normal, e a gente vê assim um desconforto respiratório, normalmente ele cursa com corpo pulmonar. A gente tem até mais de 70% dos pacientes que têm indicação de ECMO-VV, eles cursam com algum grau de corpo pulmonar. Isso porque a gente tem um aumento da pressão pulmonar que acontece por causa da hipoxemia, né, pela vasoconstrição hipóxica, acontece pela hipercapnia, que também gera aumento da resistência vascular pulmonar, e os altos parâmetros ventilatórios, que também contribuem para o aumento da pós-carga do ventrículo direito. Então, o que a gente vê normalmente, avalia, né, a função do ventrículo direito através de várias metodologias que são simples e fáceis de ser reproduzidas na beira-leito. Você não precisa ter um equipamento muito sofisticado, você não precisa ter uma janela sensacional para a gente fazer isso. Então, primeiramente, o que a gente costuma ver são sinais de sobrecarga das câmaras direitas. Isso a gente vê com um aumento importante das câmaras direitas em relação à esquerda, essa movimentação paradoxal do septo interventricular, mostrando aí sinais importantes de sobrecarga, que indicam que talvez esse corpo pulmonar seja um corpo pulmonar grave, né? Além disso, a gente avalia a função sistólica do ventrículo direito, a gente pode utilizar o TAPS,
O TAPS é uma modalidade que a gente utiliza o modo M, né? Que a gente vê o deslocamento do ânus da tricúspide durante a sístole e a diástole, né? Quando a gente tem um TAPS acima de 17, 18 milímetros, normalmente é uma função sistólica normal. Quando a gente tem um TAPS abaixo disso, costuma ser uma função sistólica reduzida, né? E o que isso significa? Na verdade, a gente está falando de reserva inotrópica e acoplamento ventricular arterial. Então, quando a gente tem uma pós-carga do ventrículo direito muito aumentada por causa dessa condição, né, de hipoxemia, hipercapnia e parâmetros ventilatórios altos, se fosse um paciente com hipertensão pulmonar crônica, a gente vê algum grau de remodelamento do ventrículo direito e ele consegue, dessa forma, aí, mantendo uma função sistólica razoável para tentar vencer essa pós-carga. O que normalmente não acontece nesses pacientes agudos, que eles têm uma função ventricular normal, uma pressão pulmonar normal, e ela aumenta de uma forma muito abrupta, e a gente não tem tempo de remodelamento. E aí, normalmente, o que a gente espera é uma função sistólica reduzida. A gente pode utilizar também o Doppler tecidual para avaliar a função sistólica do ventrículo direito. A gente faz isso através dessa linha, então a gente vê a velocidade de deslocamento do ânus. A gente vê a velocidade de deslocamento do ânus da tricúspide, e basicamente, quanto mais rápido se movimenta esse ânus da tricúspide, melhora a força contrátil do ventrículo direito. E esse é um parâmetro um tanto quanto interessante, porque ele é facilmente reproduzível, então você não precisa de muito recurso, dá para você fazer facilmente à beira-leito, né? E ele costuma ser um parâmetro menos dependente de carga, então ele fala muito mais sobre força contrátil mesmo, independente do aumento da pós-carga. Então, quando a gente tem um S' abaixo de 10 centímetros por segundo, em geral é o que a gente utiliza de nota de corte, a gente pode dizer que esse paciente tem uma função sistólica reduzida. Outra coisa que a gente utiliza é fazer uma estimativa da pressão sistólica da artéria pulmonar através do refluxo tricúspide, né? Então, a gente utiliza a velocidade do refluxo tricúspide, a velocidade máxima, que te dá um gradiente entre a pressão sistólica do ventrículo direito e do átrio direito. Sabendo que a pressão sistólica do ventrículo direito é equivalente à pressão sistólica pulmonar, quando a gente não tem situações específicas, como estenose pulmonar, por exemplo, esse gradiente entre o ventrículo e o átrio, somados a PVC, a gente tem uma estimativa da PSAP. Eu gosto de parar um segundo para fazer um comentário importante, porque a gente utiliza muito a PSAP para fazer uma estimativa do aumento da resistência vascular pulmonar e ver a gravidade da hipertensão pulmonar desse doente. Mas a gente tem que levar em consideração que pacientes que estão chocados, que têm baixo fluxo, que têm débito cardíaco baixo, a gente pode subestimar a gravidade da hipertensão pulmonar através do refluxo tricúspide. Não tanto porque a pressão pulmonar de fato está subestimada, porque ela não costuma ser subestimada através do refluxo tricúspide, e sim que a gravidade desse aumento da resistência vascular está subestimada, porque toda a pressão, ela não depende só de resistência, mas ela depende de fluxo. E se você tem um fluxo baixo, você pode ver uma PSAP baixa, sem isso representar que a resistência não é baixa, ela pode estar muito alta. Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração, e muitas vezes você pode ligar um inotrópico, por exemplo, isso melhorar a função sistólica do ventrículo direito, melhorar o fluxo que você está mandando para a artéria pulmonar e subir a pressão pulmonar, sem significar que esse doente piorou. Na verdade, ele pode, inclusive, né, ter melhorado. Então, essa consideração é muito importante, principalmente para os pacientes que estão instáveis, né? E por que tudo isso é importante? Porque isso pode ajudar a gente na estratégia de canulação. A gente vai decidir se esse paciente for uma VA ou uma VV, ou até talvez uma VAV, dependendo da gravidade da disfunção. Esse aqui é um estudo que eles observaram, eles passaram um catéter de Swan-Ganz antes do início da ECMO venosa em pacientes com desconforto respiratório. E o que eles viram é que em poucos minutos a pressão pulmonar despenca, né? Isso acontece às custas do aumento da saturação de oxigênio, então você melhora a vasoconstrição hipóxica, melhorando a hipoxemia, você já cai um pouco a pressão pulmonar. Você já vai mexer no ventilador também, isso já diminui a pós-carga. Você corrige a acidose respiratória, isso diminui a pós-carga. E isso ganha em débito cardíaco, né? Então, você vê, inclusive, o aumento do SVO2 progressivo. Então, se você vê um paciente que tem sim desconforto respiratório e está chocado,
Quando você avalia ele hemodinâmico inicialmente, e você vê que esse choque, ele é apenas por disfunção de ventrículo direito, talvez a ECMO venosa consiga, por si só, resolver o choque, e esse paciente não precisa de uma modalidade veno-arterial, que é uma modalidade que a gente sabe que está associada a maiores complicações, né, digamos assim. Então, o que eles falam que, principalmente para adultos, né, se esse paciente tem uma ARDS severa e não tem sinal de choque, obviamente ele vai para uma ECMO venosa. Se ele tem sinais de choque, como precisando de altas doses de inotrópicos, vasopressores, e tem disfunção orgânica, então tem lactato elevado, tem insuficiência renal, tem insuficiência hepática, a gente tem que determinar qual que é o tipo de choque. Se esse tipo de choque é só por disfunção direita, corpo pulmonar, ou se ele tem um choque séptico com débito cardíaco apropriado, provavelmente a ECMO veno-arterial não vai ajudá-lo. E a ECMO venosa consegue resolver uma boa parte aí dos seus problemas, e esse paciente deve melhorar a hemodinâmica. Agora, se esse paciente tiver acometimento de ventrículo esquerdo, às vezes uma miocardiopatia da sepse, por exemplo, talvez a ECMO veno-arterial seja o tipo de suporte mais apropriado para ele. Depois a gente faz uma estimativa do débito cardíaco. A estimativa do débito cardíaco, normalmente a gente utiliza o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, e aí a gente faz, através do Doppler pulsado, essa integral sobre a curva para ter uma ideia de volume sistólico. Então, o VTI, o que ele representa? Ele representa, basicamente, se você pensar na via de saída do VE como um tubo, e você tem o diâmetro dessa via de saída, então você sabe a área de secção, né? Sabendo que πr² é essa área de secção, o VTI, ele representa a distância percorrida pelo sangue a cada batimento. Por isso que ele é dado em centímetros. Pois se você tem a área de secção e você tem essa distância, você tem um volume, né? Esse é o volume sistólico, multiplicado pela frequência cardíaca, a gente tem uma estimativa do débito cardíaco. E por que isso é importante? Isso é importante, inclusive, para a gente ter uma ideia de quanto de fluxo que a gente vai iniciar na ECMO venosa. Isso porque o principal fator limitante da oxigenação é a porcentagem de sangue, né, do débito cardíaco que está sendo oxigenado pela ECMO. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem 5 litros de fluxo de sangue, então, que ele está um débito cardíaco de 5 litros, se ele tem 3,5 de fluxo de ECMO, você está tentando oxigenar cerca de 70% do seu débito cardíaco. Se esse mesmo paciente, ele faz, sei lá, um choque séptico, por exemplo, ou ele começa a despertar, fica agitado, fica febril, e ele aumenta o débito cardíaco para 3 litros, e você mantém esse mesmo 3,5 de fluxo de sangue, que você vai ver que você está oxigenando em torno de 35% do seu débito cardíaco. E aí, obviamente, esse doente vai saturar. Então, em estados hiperdinâmicos, a gente vai considerar que esse doente vai ficar hipoxêmico se o fluxo for baixo. E talvez você tenha que trabalhar com fluxos mais elevados. Opa, perdão. A minha apresentação saiu, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, em estados hiperdinâmicos, você vai considerar que esse doente talvez fique mais hipoxêmico mesmo e você não consiga manter lá seus 70%, 80% do débito cardíaco sendo oxigenado. E quando o doente também está em baixo fluxo, ou seja, ele tem baixo débito cardíaco, se você dá um fluxo de ECMO maior que o débito cardíaco, você pode aumentar fenômenos de recirculação e isso impactar, inclusive, também na sua oxigenação. Portanto, é sempre importante saber quanto de débito cardíaco esse doente tem para saber uma relação, quanto de fluxo de ECMO você vai colocar para oxigenar uma porcentagem desse débito cardíaco. Depois a gente utiliza, principalmente na ECMO venosa, o eco transesofágico à beira-leito durante a canulação. Ela serve principalmente para avaliar posicionamento de outros dispositivos, então a gente vê aqui um catéter subindo pela cava superior, entrando dentro do átrio direito, estando assim, bastante introduzido. Se a gente colocar aqui uma cânula de ECMO de drenagem, talvez a gente sugue aí a ponta desse catéter, você pode fraturar o catéter, isso pode dar problemas, então a gente acaba reposicionando alguns dispositivos se eles não estiverem bem locados. Você pode olhar outras complicações, como, por exemplo, um paciente que aconteceu, inclusive, recentemente, aí, um paciente que tinha um derrame pericárdico importante e estava tamponado, tinha fisiologia do tamponamento, com um colapso aqui do átrio direito. Esse é um doente que dificilmente você vai conseguir um fluxo muito elevado e talvez o choque esteja, esse tamponamento esteja contribuindo e você precisa, talvez, drenar esse pericárdio antes de canular esse doente em ECMO.
A gente avalia também a presença de shunt direita e esquerda. E isso não é incomum nos pacientes com hipossemia refratária, isso pode estar contribuindo, inclusive, para a hipoxemia. Isso acontece porque, às vezes, o paciente tem um FOP, que é algo, digamos assim, subclínico, né? Um doente que não tem repercussão clínica, só que aí, durante a doença, que ele evolui com uma hipertensão pulmonar aguda, esse shunt se torna direita e esquerda, e isso pode estar contribuindo para a hipoxemia desse paciente. Então, aqui a gente vê um microbolhas e as bolhas passando aqui do lado direito para o lado esquerdo, mostrando que esse doente tem um componente aí de shunt intracardíaco também na hipoxemia. E esse doente é um doente mais difícil, né, da gente conseguir manejar, conseguir desmamar do suporte. Depois a gente faz ultrassom pulmonar, e o ultrassom pulmonar, ele ajuda muito a beira-leito, é uma ferramenta super simples da gente usar, e que ele traz muitas informações, e que tem uma curva de aprendizado muito pequena. Então, assim, todo intensivista precisa aprender a fazer ultrassom pulmonar, que ele pode ajudar muito nos diagnósticos, né? Ele é muito mais rápido que um raio-x chegar, e ele tem muito mais sensibilidade e especificidade para as principais patologias que acometem os pulmões nos doentes em ventilação mecânica, os doentes críticos. E aí a gente vê o quê? A gente vê perda de aeração. Então, nesse caso aqui, esse monte de linhas assim, transversais à pleura, eles representam artefatos na pleura que acontecem quando a gente tem preenchimento alveolar. Então, quanto mais linhas verticais em relação à pleura que a gente chama de linhas B, né? Quanto mais coalescentes elas estão entre si, isso representa aumento mais importante da perda de aeração pulmonar, né? Você pode tanto calcular um score ultrassonográfico de aeração pulmonar, que é o Lung Ultrasound Score, como você também pode reconhecer outras coisas, como derrame pleural, ou às vezes até pneumotórax. Isso tem sido muito frequente nesses doentes COVID, né? Às vezes tem pneumotórax ocultos, que não aparecem tanto no raio-x, mas ele tem um pneumotórax mais de região anterior, que quando drenados, eles já melhoram um pouco da hipoxemia, e aí talvez esse paciente não precisasse nem dar ECMO para ajudar a oxigenar. E a gente vê também, acompanha essa aeração durante a evolução desse paciente. Então, nesse caso aqui, a gente vê diversas consolidações subpleurais, uma pleura bastante irregular, mostrando aí sinais de doença pulmonar grave, que não são apenas linhas B, que a gente vê no edema pulmonar de origem cardiogênica. Isso aqui, normalmente, é por inflamação, né? É por sim desconforto respiratório, quando a gente vê essas linhas irregulares e esse monte de consolidação subpleural. Outro caso de um deslizamento pleural aí, com uma linha pleural bastante irregular, com várias consolidações subpleurais, mostrando a gravidade do acometimento pulmonar nesse caso. Nesse caso aqui, a gente vê um colapso total do pulmão aqui à esquerda, né? Mostrando esse pulmão praticamente hepatizado, né? E quando você joga um color, nesse caso, você vê o aumento da vasculatura pulmonar representando o shunt, né? Que é o principal componente aí que gera hipoxemia nesses pacientes, né? Essas regiões que estão bem perfundidas e que têm uma autorregulação muito ruim por causa da inflamação, e elas não têm ventilação. E isso é o que influencia mais na gravidade da hipoxemia desses pacientes. Depois a gente utiliza a ultrassom vascular para punção guiada, a gente olha a patência dos vasos e garante uma canulação percutânea segura. Então, aqui a gente vê um fio guia entrando no vaso, um pequeno trombo dentro do vaso, mostrando aí que muitas vezes a gente se pego de surpresa, aí, principalmente em pacientes já em terapia intensiva, que já foram invadidos, já tiveram catéteres em outros sítios, e podem dificultar a canulação desses doentes. E aí depois da canulação, a gente vê a localização dessas cânulas, né? Então, esse é um doente em ECMO venosa, esse aqui é um eco transesofágico que a gente vê uma janela bicaval, onde eu vejo aqui a cava superior com uma cânula de ECMO entrando totalmente dentro do átrio direito, e aqui é a cava inferior com a cânula de drenagem também subindo aqui pela cava inferior e entrando dentro do átrio direito com posicionamento, inclusive encostando no septo interatrial. Isso é importante por quê? Porque esse tipo de canulação é uma canulação que pode gerar mais recirculação e mais complicações, como a gente vai ver mais para frente. Então, Lívia, qual que é a localização correta, né, das cânulas, tanto de drenagem quanto de devolução na ECMO venosa?
A cânula de drenagem, ela tem que estar bem na junção da cava inferior com o átrio direito, ela tem que estar na cava, não necessariamente no átrio direito. Se você deixar a pontinha dela do átrio direito, você pode até facilitar um pouco o fluxo, né, a drenagem. A gente tem que tomar muito cuidado para não introduzir ela muito e acontecer o que aconteceu aqui, dela encostar no septo interventricular, no septo interatrial, porque isso pode gerar alguns tipos de complicação que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E a cânula de retorno, né, a cânula de devolução, a cânula arterial, ela deve estar bem superior, ela tem que estar na cava lá em cima, a gente não tem que ver essa cânula, porque elas têm que ter pelo menos uns 7 a 10 centímetros de distância entre elas para evitar o fenômeno de recirculação. Então, ajuda a gente a posicionar, porque ela tem que estar lá para cima, eu não devo ver. Então, eu tenho que tracionar essa cânula para deixar lá mais em cima, e essa cânula tem que ser ligeiramente tracionada também. E é isso que acontece quando a gente introduz muita cânula, né? Esse aqui é um caso de uma ECMO VV, em que a cânula, essa aqui é a cânula de drenagem, tá? É uma cânula que está entrando pela cava inferior, cava inferior mesmo, e ela, quando você introduz muito a cânula pela cava inferior, por incrível que pareça, ela vai parar normalmente nesse septo interatrial. E isso pode gerar muita trombose. Então, a gente vê formação de trombos ali nessa região. Por quê? Porque o fluxo fica meio paradão aqui, né? Então, a gente tem essa ponta encostada no septo, e isso gera uma estase venosa importante que pode predispor à formação de trombos. E isso pode ser perigoso para o paciente, tanto que esse trombo pode migrar e fazer um TEP nesse paciente, quanto esse trombo pode dificultar a drenagem e eu não conseguir gerar fluxo apropriado para esse tipo de paciente. Sem contar que essa cânula pode perfurar o septo interatrial e parar lá dentro do átrio esquerdo, que pode ser uma grande complicação, principalmente uma ECMO venosa. Você pode olhar através do subtifoide, até dá. O que eu vou dizer para vocês? Na experiência que eu tenho, normalmente a cânula de devolução, a cânula arterial, ela não é muito bem visualizável pelo transtorácico, porque ela está na cava, e a cava superior a gente sabe que a gente não visualiza ela muito bem pelo transtorácico. Se ela estiver muito introduzida, como nesse caso aqui, às vezes você consegue ver. A cânula de drenagem, você consegue visualizar bem ela na cava inferior entrando dentro do átrio direito. Mas algumas complicações, como, por exemplo, exatamente o posicionamento da cânula, às vezes é muito difícil ver pelo transtorácico, ou alguma formação de trombo, a localização dessa pontinha, se ela está dentro do átrio, se ela está no septo. Isso eu vou dizer para vocês que pelo transtorácico muitas vezes é muito difícil da gente conseguir avaliar. E durante o suporte, você pode ver, por exemplo, a resolução do corpo pulmonar. Então, se esse paciente, mesmo você baixando as pressões pulmonares, baixando a paciente no ventilador, corrigindo a hipoxemia, corrigindo essa hipercapnia, se esse paciente continuar com sinais de sobrecarga das câmaras direitas, você vai pensar em causas para isso. Será que ele não fez um TEP, não embolizou esse trombo lá para a artéria pulmonar? Será que não dá para baixar mais os parâmetros ventilatórios, que eu ainda estou fazendo sobrecarga? Se esse paciente não está muito congesto e eu estou fazendo uma sobrecarga hídrica, e às vezes a gente pode distender o ventrículo direito. E se a gente vê esse caso aqui, a gente vê aqui sinais de sobrecarga, de corpo pulmonar, e esse paciente estiver fazendo baixo débito, estiver chocado, considerar, inclusive, a mudança de modalidade de veno-venosa para veno-arterial, ou às vezes até uma ECMO VAV. Lembrar que a monitorização desses pacientes em ECMO veno-venosa em relação à hipertensão pulmonar, às vezes pode ser muito dificultada. Então, esse aqui é um paciente que está em ECMO VV, com as duas cânulas de drenagem de devolução. Você joga um colo ali dentro do átrio, você vê que existe um turbilhonamento muito grande do fluxo, né? Porque as duas cânulas estão locadas lá dentro do átrio. Isso costuma acontecer. Então, o refluxo tricúspide, às vezes é difícil de ser localizado, e quando ele é localizado, muitas vezes ele não é muito acurado para a gente fazer a estimativa da PSAP. Então, porque como a gente tem um turbilhonamento muito grande dentro do átrio, às vezes o refluxo ele fica subestimando a gravidade da hipertensão pulmonar. E aí você pode utilizar, para os ecocardiografistas que já estão habituados a fazer isso, você pode avaliar a velocidade do fluxo pela artéria pulmonar. E aí, através do tempo de aceleração da pulmonar, a gente tem uma ideia sobre gravidade de resistência vascular pulmonar. Isso porque quando a gente tem um aumento importante da resistência vascular pulmonar, a gente vê que essa árvore arterial pulmonar ela não consegue acomodar bem o sangue, ela não tem complacência, portanto,
esse fluxo ele torna-se acelerado, muito acelerado, e com um tempo de aceleração muito curto. E isso indica resistência vascular pulmonar aumentada, e isso é menos influenciado por estados de baixo fluxo. Esse é um outro caso aqui, ó, paciente com miocardite fulminante, doses elevadas de aminas vasoativas, dobuta, nora, vaso, está sedado, e uma gasometria com acidose, né, importante, com um CO2 alto, mas principalmente um lactato muito alto, uma acidose metabólica grave com BIC de 11, né? Esse tipo de paciente é um paciente que já está muito grave e que definitivamente medidas pouco invasivas, seja escalonamento aí de vasopressores inotrópicos, seja mesmo balão intraórtico, não vai ser o suficiente para conseguir tirar esse doente desse estado e dessa disfunção de múltiplos órgãos, e tempo aqui é muito importante. Quanto antes você reverte o estado de baixo fluxo, maior é a chance desse paciente reverter das disfunções orgânicas. Na avaliação pré-ECMO nos pacientes com choque cardiogênico, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar se esse paciente tem disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, a gente vai fazer um cálculo do débito cardíaco, a gente vai analisar a função do ventrículo direito, às vezes o doente está sendo considerado para ECMO veno arterial, mas ele tem mais função de VD do que VE. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender até qual que é o fluxo que a gente vai trabalhar, como que a gente vai manejar, se a gente vai lançar de uma estratégia de descompressão, e a gente vai discutir um pouco mais para frente isso. Então, a gente faz uma estimativa qualitativa da função sistólica do ventrículo esquerdo. Essa função sistólica você pode medir através da fração de ejeção, ou você pode fazer qualitativamente mesmo, vendo que é difícil você ter um choque cardiogênico grave, profundo como esse, com acidose grave, sem ter uma disfunção importante do ventrículo esquerdo. Então, você vai ver sinais de dilatação das câmaras esquerdas, isso é muito importante, até para a gente pensar em tempo de instalação. Então, por exemplo, eu vejo um doente como esse aqui, que tem uma câmara esquerda muito dilatada, tem a formação de um trombo muito importante aqui dentro do VE, dificilmente isso aqui é um quadro agudo, que vai gerar aí uma dilatação tão importante aí das câmaras esquerdas, né? Você tem um tempo de remodelamento, então, aí parece talvez um paciente que pode ser realmente uma etiologia de miocardite, mas não é bem uma miocardite fulminante, talvez seja uma miocardite que foi evoluindo com uma descompensação já de um quadro mais subagudo, ou às vezes até crônico, né? Ou você pode ver, por exemplo, nesse caso aqui, um ventrículo esquerdo que a função, ela é acometida, mas ele tem uma disfunção de ventrículo direito muito mais importante, com dilatação importante das câmaras direitas, e aí esse paciente, ele pode ser, a gente tem uma sobrevida diferente, né, um prognóstico diferente e um manejo diferente. Isso aqui é uma coorte que mostrou que a sobrevida da ECMO veno arterial, ela depende principalmente se esse paciente ele tem um acometimento biventricular, um acometimento só de câmaras direitas, ou se esse paciente tem ventrículo esquerdo isolado. Isso provavelmente está relacionado à etiologia do choque, né? Então, quando você tem um paciente que tem uma disfunção sistólica isolada do ventrículo esquerdo, ele tem uma sobrevida pior. Isso provavelmente está relacionado a etiologias distintas, como uma miocardiopatia isquêmica, ou um doente que é uma miocardiopatia dilatada, que tem acometimento principalmente do ventrículo esquerdo. Quando você tem acometimento biventricular ou acometimento só das câmaras direitas, a sobrevida é melhor, porque a gente tem etiologias que são mais reversíveis, como, por exemplo, uma miocardiopatia da sepse, uma miocardite, ou às vezes um TEP. Então, acometimento biventricular talvez implica numa sobrevida melhor, principalmente se esse paciente não tiver uma câmara muito dilatada. Se você tem ventrículo esquerdo muito dilatado e principal acometimento das câmaras esquerdas, saiba que este é um paciente mais grave, que tem um prognóstico pior e que provavelmente ele pode ser até uma ponte para decisão, uma ponte para recuperação, mas a gente tem que ter um plano B, plano C, plano D, do que a gente vai fazer se esse paciente não recuperar a função. Você pode avaliar o débito cardíaco através do VTI, da mesma forma que a gente viu, e a gente tem que considerar a ECMO veno arterial como suporte, principalmente nos pacientes em que a gente vê um débito cardíaco reduzido. Você pode avaliar a função sistólica, que ele está marcado aqui, mas a função sistólica do ventrículo esquerdo a gente vê pelo Doppler tecidual na onda sistólica, né, que é a onda positiva, que é a velocidade de movimentação do ânus da mitral durante a sístole e a diástole. Quanto mais rápido ele se movimenta, melhor é essa função sistólica. Normalmente a gente espera uma função sistólica
para a gente dizer que o doente tem uma função sistólica normal, normalmente são velocidades acima de 10 centímetros por segundo. Mas doentes que têm função sistólica muito reduzida, em geral, são funções sistólicas abaixo de 5, 6 centímetros por segundo. Muito bem, a gente viu o que a gente olha na avaliação pré-ECMO do paciente com choque cardiogênico. Esse aqui é um outro caso que também aconteceu comigo, um paciente que foi uma vítima de politrauma, alto versus anteparo, que teve fratura de costela e contusão pulmonar, que estava em ventilação mecânica com parâmetros ventilatórios altos, e ele tinha também aminas vasoativas doses elevadas, então NOR 1 micrograma, dobuta 20, vaso 004. E mesmo assim, ele evoluía com uma hipoxemia grave e com uma acidose metabólica importante, com SVO2 baixo e um lactato de 90. E ele tinha uma troponina bastante elevada e tinha uma suspeita de uma contusão miocárdica. E aí um olhou para a cara do outro e falou, bom, ele tem critério para ECMO-VV, pensando em hipoxemia refratária, uma acidose respiratória importante, com um PCO2 70, mas se ele tiver uma contusão miocárdica grave, com disfunção importante, né, que esteja de fato contribuindo para o choque, talvez a gente deva canular esse doente em ECMO vena arterial. E para nossa surpresa, o que a gente viu, né? Esse doente ele não tinha janela transtorácica nenhuma, porque como ele teve um trauma de tórax, ele tinha um pneu mediastino importante, e a gente acabou indo para o transesofágico para avaliar melhor esse paciente. E a gente via uma câmara esquerda dilatada, uma insuficiência mitral aí importante, principalmente, ela parece secundária, principalmente aí a dilatação das câmaras esquerdas, e para nossa surpresa, o que a gente viu? A gente viu uma válvula aórtica que tinha um folheto aí roto, provavelmente por causa do trauma. E essa válvula aórtica com folheto roto gerava uma insuficiência aórtica importante, né? Então, a gente via aí uma insuficiência aórtica muito grave e a gente tinha considerado colocar esse doente em ECMO vena arterial. Não que isso seria uma contraindicação de fato absoluta, mas saberíamos que colocar a ECMO-VA num doente com insuficiência aórtica grave por trauma representaria deixar esse ventrículo ainda mais distendido, e ele já estava bastante distendido, com insuficiência mitral importante, já tinha um edema pulmonar muito grave, e isso talvez dificultasse muito o manejo. Então, talvez a ECMO vena arterial aqui poderia ser considerada se fosse um suporte como ponte para cirurgia, e uma cirurgia com urgência, né? Então, a gente sempre procura valvopatias associadas, como, por exemplo, a insuficiência aórtica, que eu mostrei para vocês, e nesse caso aqui, insuficiência mitral, né? Insuficiência mitral grave não é uma contraindicação à ECMO vena arterial, mas a gente também tem que levar em consideração que o aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo, que é gerado pelo fluxo da ECMO-VA, pode piorar ainda mais a insuficiência mitral. E aí esse doente seja um doente talvez um pouco mais difícil de manejar em relação a edema pulmonar. Você pode procurar outras patologias que são graves e que, de fato, contraindicam a ECMO, como, por exemplo, uma dissecção. Então, esse aqui é um caso aqui de dissecção traumática aí da aorta, mostrando aí, esse aqui é a luz verdadeira, essa aqui é a luz falsa já meio trombosada, e esse é um doente que definitivamente é muito difícil a gente colocar em suporte sem piorar esse quadro aí da patologia da aorta dele. Paciente com ARDS grave por COVID, foi canulado fora do nosso centro, com PF baixa, 65, PCO2 78, parâmetros ventilatórios altos, e tinha uma disfunção respiratória isolada, era só respiratória, não tinha droga vasoativa, o rim era bom e tal. E aí, durante a canulação, foi tudo bem, né, não teve muitas complicações, foi punção única, não teve dificuldade de descer a cânula, né, e aí depois, logo alguns minutos depois da canulação, o doente começa a evoluir com uma hipotensão grave, aí 65/50 de pressão, e um olhou para a cara do outro e falou, ixi, o que será que aconteceu, né? E aí a gente foi fazer o eco à beira-leito e a gente viu uma complicação grave pós-canulação, que foi um tamponamento cardíaco secundário ao hemopericárdio, né? Provavelmente foi secundário ao fio-guia, né? O fio-guia tinha sido muito introduzido, e aí isso pode gerar uma perfuração do ventrículo direito e levar a uma complicação como essa. O paciente foi evoluindo em choque grave, né? E a gente não tinha como drenar esse pericárdio, a gente estava no serviço externo, a gente não tinha retaguarda de cirurgia cardíaca lá, e aí o que a gente fez foi transicionar esse doente para uma ECMO vena arterial para tentar garantir um débito cardíaco com suporte hemodinâmico até o cirurgião cardíaco, que foi muito brother, e foi até o outro serviço nos ajudar. E aí ele fez uma janela pericárdica, drenou o ventrículo esquerdo, drenou o tamponamento cardíaco,
saiu, sei lá, uns 300 ml de sangue, mais ou menos, e não tinha sangramento ativo ali, não, e parou de sangrar. E aí, o que aconteceu, né? Depois dessa drenagem pericárdica, esse paciente melhorou a hemodinâmica, né? E começou a saturar muito, na verdade. Começou a saturar 69, 60, principalmente na região superior do corpo. Então, a gente se viu diante de um fenômeno de Arlequim. Então, drenando o pericárdio desse paciente, ele voltou a ter um débito cardíaco bom, e aí a gente vê um débito cardíaco bom num doente em ECMO veno arterial com um pulmão muito ruim. E aí a gente se viu numa situação em que a gente tinha que transportar esse doente, eu não tinha mais material para recanular ele em VV, e eu precisava levar ele lá para o meu hospital para poder tentar transicionar essa ECMO VA para uma ECMO veno-venosa. E aí o que a gente fez, na verdade, foi dar beta-bloqueador, doses elevadas para esse paciente. Ele já tinha melhorado do choque, já tinha resolvido do choque depois da drenagem, e o que a gente fez foi fazer bastante beta-bloqueador, a gente deixou ele, inclusive, com esmolol, dose alta, para simplesmente parar o ventrículo esquerdo dele, para melhorar desse Arlequim, para eu poder transportar ele, para depois fazer uma mudança de canulação que aconteceu, e ele melhorou aí da hipoxemia. Muito bem, paciente em ECMO VA com choque cardiogênico pós-infarto, está no primeiro dia de suporte, fluxos altos, tá? 5 litros de sweep, 4,5 de fluxo, baixando já a F da membrana, as drogas desmamando, e o que a gente vê é que lavou o lactato, a ventilação mecânica está protetora, mas um volume corrente muito baixo no ventilador, e a gente vê uma gasometria pós-membrana com um PO2 muito semelhante à gasometria arterial do paciente e uma linha de pressão arterial invasiva que tinha pouca pulsatilidade, né? Uma linha bastante ISO, né? E na hora que a gente vê o raio-x, a gente vê um edema pulmonar importante, né? Esse é um cenário muito crítico, né? E talvez uma das principais urgências que a gente tem em ECMO, que é ver o paciente com um ventrículo esquerdo distendido, com edema pulmonar grave, e isso a gente precisa de uma certa urgência para tentar resolver, seja manejar clinicamente, seja utilizar estratégias de descompressão menos invasivas até as mais invasivas, como drenagem do ventrículo esquerdo. Então, o que a gente olha? A gente pode olhar a contração pulmonar, a perda de aeração pulmonar, como eu mostrei para vocês, a gravidade desse edema pulmonar. A gente olha para a válvula aórtica, e nesses casos, inclusive, a gente costuma ver a válvula aórtica que não abre, e isso é um grande problema dentro da ECMO veno arterial. Quando você vê um doente que tem uma válvula aórtica que não abre, isso é uma das urgências que a gente tem de resolver, seja abaixando o suporte, seja baixando vasopressores, seja vasodilatando esse paciente, tentando mexer na ventilação mecânica para auxiliar aí a função do ventrículo esquerdo, usando balão intraórtico ou estratégias de descompressão. Quando você tenta ver o VTI pela via de saída do ventrículo esquerdo, você vê que o paciente não tem VTI, porque ele não tem abertura da válvula aórtica, e isso é um grande problema. Então, durante a ECMO veno arterial, a monitorização do suporte mecânico extracorpóreo, a gente precisa ver a válvula aórtica abrindo e a melhora da função ventricular e a melhora da fração de ejeção. A gente vai procurar a abertura da válvula aórtica, como eu disse para vocês, e esse é um cenário muito crítico que a gente costuma ver, em que a gente precisa intervir rapidamente. A gente pode ver também, às vezes a válvula aórtica até abre, mas a gente vê um grande contraste espontâneo dentro do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, né? Isso é um grande problema, por quê? Porque isso significa altas pressões das câmaras esquerdas e baixo fluxo intracardíaco. Então, isso significa que esse paciente definitivamente precisa descomprimir esse ventrículo. Esse aqui é um estudo bastante interessante, observacional, que eles viram que o contraste espontâneo, ele não é só associado a maior mortalidade, mas ele é associado a maior incidência de AVC, inclusive maior do que a presença de trombo intracardíaco. Então, o contraste espontâneo, ele deve sim ser visto como um grande problema dentro do suporte, né, da ECMO veno arterial, mostrando para a gente que a gente precisa aumentar, ser mais agressivo na estratégia de descompressão desse paciente.
Outro tipo de complicação que a gente pode ver nesses casos em que a válvula aórtica tem uma redução da abertura, tem baixo fluxo, a gente pode ver trombose, então a gente vê contraste espontâneo na aorta ascendente, eu vejo trombose aqui do folheto, olha aqui, um trombo grande no folheto da válvula aórtica. Isso aqui, quando acontece, é péssimo, porque não tem recuperação. Se esse coração voltar a bater, esse trombo vai para a circulação sistêmica, né? Então, isso aqui a gente tem que evitar ao máximo, a mortalidade desses pacientes é elevadíssima, e para isso, a gente sempre, no adulto, tenta garantir um fluxo pela via de saída do VE, e pelo menos em torno de 1 litro, idealmente em torno de 2 litros por minuto, né, de débito cardíaco nativo, para evitar que esse tipo de situação aconteça. E, obviamente, quando você vê uma distensão importante das câmaras esquerdas, com insuficiência mitral grave secundária aí à dilatação das câmaras esquerdas, quando você vê padrões restritivos de enchimento, por exemplo, isso é um sinal importante de que esse paciente está trabalhando sobre elevadas pressões de enchimento e que você precisa lançar mão de estratégias de descompressão. E você pode utilizar o eco, inclusive, para monitorização dessa descompressão. Seja uma descompressão pelo ápice do ventrículo esquerdo, que eu sei que o Gustavo faz bastante aí, com cânula apical, né, estratégia de descompressão do VE, ou seja, cirurgicamente por cânulas no átrio direito, no átrio esquerdo, que normalmente ficam direcionadas lá para a válvula mitral, e a gente tenta diminuir aí a distensão do ventrículo esquerdo. Paciente que está no terceira dia de ECMO vena arterial por miocardite, está num fluxo baixinho, um fluxo intermediário, 3,5 litros, um sub de 3 litros, e aí a gente vê um console alarmando, o fluxo começa a cair, variando, a cânula chicoteando, e aí você faz uma expansão com ringer lactato, e mesmo assim esse doente continua com o fluxo variando. Gente, quando a gente tem variação de fluxo e cânula chicoteando, é claro que hipovolemia talvez seja uma das principais causas, né, de chicoteamento de cânula e pressões venosas muito negativas. Mas quando a gente faz uma expansão volêmica e isso não conserta esse fluxo, isso não melhora o fluxo, suspeite que você tem uma complicação maior. Esse aqui é um caso que a gente viu que o fluxo estava baixo, a cânula nem chicoteava muito não, mas o fluxo estava muito baixo, a gente não conseguia dar fluxo. Quando foi examinar direito as cânulas do paciente, a gente viu um colapso aí da cânula venosa, mostrando uma pressão negativa muito grande aqui na cânula de drenagem. E isso predispõe, inclusive, essa doente estava em ECMO veno-venosa, isso predispõe, inclusive, fenômenos de recirculação, como a gente pode ver aqui. Então, essa cânula aqui ficava mais clara, né, intermitente, isso conforme o batimento cardíaco do doente, né, isso mostra a síndrome do átrio pequeno. E o que pode acontecer na síndrome do átrio pequeno, né? A gente pode ver, por exemplo, um caso como esse aqui, que é um pneumotórax hipertensivo. Então, a gente vê aqui pelo ultrassom pulmonar, e é bem rápido, né, bem fácil de reconhecer isso à beira-leito. Você vê a perda do deslizamento pleural aqui nessa região, e aqui eu tenho o deslizamento pleural mostrando exatamente o ponto em que ocorre o descolamento da pleura visceral com a pleura parietal, mostrando aqui para a gente um sinal muito específico, 100% de especificidade para pneumotórax. Aí eu olhei o raio-x, pronto, pneumotórax grande num doente em ECMO em ECMO VA que está drenado no ventrículo esquerdo. Ou você pode ver, por exemplo, uma trombose da cânula, né? Isso eu vou dizer para vocês que, a não ser que o trombo seja muito grande, muitas vezes pelo eco transtorácico a gente não consegue ver. Então, você precisa, talvez, de ser mais agressivo. E se você não achar a causa disso, lançar a mão do eco transesofágico para ver melhor o posicionamento da cânula e ver se não tem um trombo. Aqui a gente vê um grande trombo associado aqui à cânula que está aqui mais ou menos nessa região. Esse aqui é um outro caso mais dramático ainda, que a gente vê uma trombose maciça do átrio direito, ó. Então, nesse caso aqui, não tem muito o que fazer, não dá para recanular esse paciente, trocar cânula, pôr mais cânula. Provavelmente você não vai conseguir gerar um fluxo apropriado. Então, esse é um caso um tanto quanto dramático de um trombo muito grande, uma trombose maciça e do átrio direito. E esse é o caso que eu mostrei para vocês daquela cânula colabada, era isso aqui, ó. Eu fiz o eco transesofágico dessa doente, ela não tinha pneumotórax, não tinha tamponamento cardíaco, pelo eco não parecia, pelo transtorácico parecia estar tudo bem. Aí, quando eu fiz o transesofágico,
eu olhei e falei, olha, essa cânula de drenagem, ela está muito encostada, ela está colada no septo intratracheal, né? E ela está sugando esse septo intratracheal. Talvez a gente esteja perdendo o maior orifício da cânula de drenagem. Vamos dar uma tracionada nessa cânula para ver se melhora o fluxo, né? E aí, conforme a gente foi tracionando a cânula, ó, saiu um grande trombo que estava dentro da cânula e que ficou colado no septo interatrial e parecia tipo uma rolha dentro da cânula, né? E aí, na hora que a gente puxou, melhorou muito o fluxo, né? A gente resolveu o problema do fluxo, mas se viu com um problema aí bastante grave, que essa doente estava em suporte veno-venoso e um trombo intracardíaco importante que poderia embolizar a qualquer momento. Ou outra coisa que pode gerar problema da drenagem. Essa é uma paciente que estava em suporte, mas ela estava numa ECMO central. Então, a ECMO central, isso acontece principalmente porque, ou doentes pós-cardiotomia pode acontecer também, que é sangramento e às vezes obstrui o dreno e você pode ter um tamponamento cardíaco e isso dificultar muito a drenagem, né? Da cânula de drenagem, isso dificultar a gente conseguir gerar fluxo, esse paciente precisa ser abordado. Se você não tem um transesofágico, mas você vê um transtorácico e você vê uma cava assim, ó, dilatadona com a cânula dentro, saiba que o problema provavelmente está no coração, né? Seja tamponamento, seja pneumotórax. Isso aqui não é hipovolemia, né? Dificilmente você vai ter uma hipovolemia com uma cava assim dilatada. Muito bem, e agora, por último, a gente vai falar sobre a parte do desmame, né? Como que o eco pode te ajudar no desmame? Um paciente com uma ecmovena arterial já no 8º dia, por miocardite, já está um fluxo baixinho, precisando de pouco suporte, estubadinha, uma gaso que consertou, que melhorou a acidose metabólica, né? Está compensado, um lactato baixo, o paciente está super bem clinicamente. O que a gente vai avaliar no momento do desmame? A gente vai utilizar alguns parâmetros que são parâmetros chaves aí para a gente dizer que esse paciente ele tem chance de desmame, principalmente de decanulação de suporte VA. Esse aqui é um estudo do grupo francês, do Alan Combs, que ele viu quais eram os parâmetros que estavam maior associados a sucesso de desmame. E o que ele percebeu? Que a pressão de pulso ela pode ser bastante enganosa. Às vezes o doente tem pressão de pulso alta e ele é um doente que não conseguiu sair de suporte. O que consegue diferenciar os doentes que vão conseguir sair de suporte versus os doentes que não têm, que têm menor probabilidade de sair de suporte, é você fazer o eco à beira-leito e você conseguir ver um VTI acima de 10, uma fração de ejeção acima de 20% e um Doppler tecidual, um S' do ventrículo esquerdo, né, da mitral, acima de 6 centímetros por segundo. O importante de dizer sobre isso é que a gente tem que procurar essas coisas em suporte mínimo de eco, em fluxo baixo. Se você tiver com 4 litros de suporte, talvez esse paciente não consiga fazer um VTI de 10, uma fração de ejeção tão boa. Mas na hora que você baixa o suporte desse doente, você diminui a pós-carga do ventrículo esquerdo, trazendo mais pré-carga, menos pós-carga, e vendo se esse paciente consegue manejar isso tendo reserva inotrópica. E aí, se ele tiver algum grau de reserva inotrópica, ele vai melhorar a fração de ejeção e vai aumentar o VTI. E se ele tiver uma fração de ejeção acima de 20, com VTI acima de 10 centímetros, com suporte baixo, provavelmente esse é um paciente que consegue sair da ecmovena arterial, né, ser desmamado da ecmovena arterial. Essa é a sacada mais importante, é reduzir o fluxo na hora dessas medidas. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes você pega um doente aí que está com VTI de 2, aí você vai baixando o suporte, ele vai subindo. Aí, ó, eu baixei o suporte pela metade, o VTI foi para 5. Eu deixei em 1 litro, o VTI foi para 7. Então, o doente que tem reserva inotrópica, ele vai ganhando volume sistólico ejetado, ele vai ganhando débito cardíaco nativo conforme você baixa o suporte. E é assim que a gente avalia esses pacientes. Com VTI de 7, talvez ele não consiga ainda sair do suporte, mas ele já está caminhando para um desmame progressivo dessa ECMO. Esse é um estudo que eles mostraram qual que era o protocolo que eles faziam de desmame e acompanhavam com eco. Então, eles faziam o eco no baseline do paciente, reduzia o fluxo pela metade, aí fazia uma prova de volume para esse paciente, baixava ainda mais o fluxo e iniciava inotrópicos. E o que eles viram? Que os pacientes que, de fato, conseguiam desmamar da ecmovena arterial e eram considerados que tinham uma recuperação do ventrículo, eram pacientes
conseguiam manter um débito cardíaco nativo bom, que melhorava a sua contratilidade quando eles baixavam o fluxo, ele conseguia ganhar em fração de ejeção, e que o ventrículo não distendia, ele conseguia manter um ventrículo que manejava bem o volume. Então, isso é uma avaliação importante que a gente tem, que é uma avaliação muitas vezes subjetiva, né? Então, na hora que você baixa o fluxo, o doente consegue ganhar até um pouco de fração de ejeção, mas o ventrículo esquerdo distende, é um doente que talvez ainda não esteja pronto para manejar essa pré-carga que vai aumentar quando você retirar o suporte. Portanto, talvez seja um doente que ainda não consiga ser desmamado. E, por último, eu queria mostrar esse estudo, que é um estudo muito interessante. O que eles fizeram? Eles mediram vários parâmetros ecocardiográficos quando o paciente estava com 100% de suporte e abaixando o fluxo progressivamente. E olha só que interessante, conforme você baixa o fluxo, você vai ganhando em fração de ejeção. Então, o doente estava com 15% de fração de ejeção, esse mesmo doente, conforme eu baixo o fluxo, naquele mesmo tempo, ele vai para 30% de fração de ejeção. Ele vai subindo o VTI, ele sai de 8 para 10 para 12 de VTI. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse estudo é que, apesar da redução do suporte, ele ganha a fração de ejeção, ele ganha débito cardíaco, mas o parâmetro do Doppler tecidual, do S', ele se mantém mais ou menos constante, mostrando para a gente que o S' talvez seja um parâmetro um tanto quanto interessante, que ele é menos dependente de carga, ele é menos dependente de pré-carga e menos dependente de pós-carga. Então, o S' talvez seja um dos parâmetros que a gente avalia que não depende tanto do fluxo da ECMO que a gente está. E o que a gente vê é que os pacientes que, de fato, conseguiram sair da ECMO com um suporte mínimo, né, são os pacientes que conseguem ganhar em débito cardíaco, ganhar em VTI, ganhar em fração de ejeção, mesmo eles ficando mais cheios, né, sem estender muito o ventrículo, mostrando uma reserva sistólica a essas condições de carga, que quando a gente baixa o fluxo da ECMO, a gente sabe que a gente vai aumentar a pré-carga, a gente vai diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo, e ele consegue ganhar em débito cardíaco, ganhando aí mais volume para o ventrículo esquerdo. Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Queria pedir desculpas aí pela correria, foi uma aula meio corrida, tem bastantes slides, eu espero que a gente consiga aí discutir alguma coisa. Estou aberta aí a compartilhar aí algumas experiências. Parabéns, Lívia. Apresentação sensacional, né? Muita informação aí para a gente poder discutir. Bom, parabéns, né? Parabéns ao Gustavo e parabéns à doutora Lívia, né? Eu estou até um pouco meio atordoado aqui com tanta informação hemodinâmica, Lívia. E porque realmente são muitos parâmetros mesmo, muito. Mas parabéns, né? Os casos que você trouxe, né? O grau de informação, né? Que o eco dá. É impressionante mesmo, muito legal. Não, com certeza, e parabéns aí vocês pela iniciativa, né, da gente fazer. Eu sei que nesse momento de pandemia é sempre difícil, né, tá todo cansado, chega em casa, um monte de coisa para fazer, mas isso aqui é extremamente enriquecedor, né, é dessa forma que a gente consegue sempre melhorar e ganhar mais experiências. Muito bom. Muito obrigado. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente, um abraço a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.